Dia tão esperado. O dia tão esperado chegou. Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Confronto direto. Os dois times que disputam a liderança do Campeonato Brasileiro. E muito mais do que isso. Uma rivalidade que hoje, na minha opinião, já falei isso aqui várias vezes, é a maior rivalidade do Brasil. Para mim, hoje, eu falo, e já falo isso há algum tempo, o maior rival do Palmeiras é o Flamengo. O maior rival do Flamengo é o Palmeiras. Por quê? Porque são os dois superpoderosos do futebol brasileiro. São os dois ricos, milionários do futebol brasileiro. São aqueles que podem contratar jogadores. O Palmeiras por 25 milhões e 500 mil euros. O Flamengo por 22 milhões de euros. São os clubes que podem negar propostas altíssimas da Europa por seus jogadores. E muito mais do que isso. Além de serem os clubes que mais conquistaram títulos nos últimos anos, 2 Libertadores para cada lado, 3 brasileiros para o Palmeiras, 2 brasileiros para o Flamengo, Copa do Brasil para os dois lados. Além disso, e de sempre serem colocados como favoritos em qualquer competição que entram hoje na América do Sul, são os dois clubes que têm os grandes treinadores hoje do futebol brasileiro, Abel Ferreira se firmando como um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro, não só do Palmeiras. Felipe Luiz com um primeiro ano excepcional como treinador de um time profissional. E essa rivalidade, ela só aumentou por causa das polêmicas fora de campo, tá? Recentemente, a gente tem acompanhado o Palmeiras, por meio da Leila Pereira, atacando pesado o Flamengo, por causa da Libra, dos 77 milhões de reais bloqueados na Justiça, por causa de uma ação do Flamengo. Leila Pereira dizendo para o Flamengo jogar sozinho, que o Flamengo só pensa nele, não pensa no bem do futebol brasileiro. Depois, o Flamengo respondendo, o Flamengo trazendo suas versões, o próprio presidente do Flamengo, o BAP, afirmando que a Libra é palmeirense, porque o advogado da Libra é palmeirense, é advogado do Palmeiras, seria palmeirense, depois estaria trabalhando com outros clubes da Libra, e essa rivalidade, ela foi se acentuando e foi tomando as redes sociais. Hoje não se fala em outra coisa, gente. Hoje o assunto do futebol brasileiro é o tão esperado Flamengo e Palmeiras. Teve manifestação de organizadas do Flamengo na CBF, faixas de que CBF é a casa da Leila Pereira por causa da grande relação política que a presidente do Palmeiras tem com a CBF hoje. Isso não é segredo para ninguém, A Leila foi a dirigente que apoiou o novo presidente da CBF quando os outros clubes planejavam um boicote. Tem lá que a CBF é verde, a torcida do Flamengo, as organizadas, fazendo manifestações. Do outro lado, a torcida do Palmeiras, claro, tem que ter a zoeira sempre no futebol, dizendo que o Flamengo já está chorando antes do jogo, já está chorando antes do confronto, que é um choro da torcida do Flamengo. Então, é um clima de muita rivalidade para o jogo de hoje. Tanta rivalidade que a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, não vai ao Maracanã. Por quê? Receio de ser hostilizada? Claro que seria, mas, na minha opinião, poderia ir muito bem, porque segurança ela teria. Seria apenas xingada, como o BAP com certeza vai ser no Allianz Parque. Isso aí é algo que o futebol sempre foi assim, dirigentes rivais sendo xingados, sendo hostilizados, mas o clima hoje é tão pesado entre os dois clubes que Leila Pereira prefere nem ir ao Maracanã. Vamos falar das duas equipes, as prováveis escalações
tudo que Velho Vamp, Flávio Prado, Mauro César Pereira esperam desse jogo. Tem a situação do Andreas Pereira, né? Quem não quer ver como o Andreas Pereira vai se sair hoje no Maracanã? Se vai ser muito xingado, se vai sentir a pressão, se vai crescer com as vaias. Minha opinião, vai ser uma vaia gigantesca. Mas um jogador grande pode crescer nesses momentos. Uma boa tarde, Flávio Prado, boa tarde. Marcos André, Velho Vamp também com a gente. Mauro César Pereira. E Mauro, já vou começar te perguntando, né, sobre esse clima todo que foi construído em torno desse Flamengo e Palmeiras. É a polêmica da Libra, troca de farpas entre os dois presidentes, e até te perguntando uma coisa, Mauro, pode até ser uma estratégia da Leila Pereira, porque, coincidentemente, quando ela disputava o título com o Botafogo, ela atacava muito a diretoria do Botafogo, né, para gerar esse clima tenso, talvez por acreditar que o time do Abel Ferreira pode ser mais forte psicologicamente, ou não. Leila Pereira é apenas uma dirigente que gosta do confronto, normal, e o que esperar do jogo, Mauro, porque esse jogo é o mais esperado, a Lari já tá rindo, é o mais esperado do futebol brasileiro aí nos últimos meses, né? O que você tá rindo? Eu tô imaginando que você deve estar ainda na Arábia Saudita. Então eu tô imaginando que vai sair um saudita com uma adaga na mão ali de trás dessa cortina, quebrando tudo aí, vai acontecer alguma coisa aí, sei lá. Cada hora ele tá no lugar, mano. Agora tá na Arábia Saudita. Onde que ele vai estar amanhã? A gente não sabe. Tá com uma taça ali. Tem uma taça ali atrás dele. A taça ali, é lá. É ali, tem um troféu ali. Você levou a taça pra aí, Tico? Ou já tava aí? Vamp, e depois eu vou até mostrar a fotinho. Hoje foi um conterrâneo teu me levou pro restaurante chique, o Petrus. Uma Libertadores. O Petrus, Essa o taça Petrus aí. me recebeu aqui, me levou para um restaurante chique hoje o Petrus. Sempre vivendo de permuta, né? Fala, Mauro César Pereira. Eu acho que a Leila e o Bap não vão entrar em campo, né? A Leila acho que nem vai para o Maracanã, mas vai ter muita coisa legal hoje no Maracanã, porque é um jogo entre dois melhores times do momento, né? Times que têm os melhores ataques, o Flamengo em primeiro, o Palmeiras em segundo, o Palmeiras numa fase muito boa, com vitórias por placares elásticos. O Flamengo vem de uma vitória importante sobre o Botafogo, dando uma recuperada depois de um momento de turbulência, né, de queda técnica. Os dois, quarta-feira, têm compromissos importantes pela Libertadores, então é uma semana super importante. Na sequência, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro, o Flamengo vai ter que desafiar o Fortaleza lá no Ceará. Então, assim, uma sequência de jogos muito, muito importantes, jogos seríssimos e com grandes jogadores que vão estar em campo, né? Acho que o único desfalque importante é o Everton, né, no Palmeiras. O Saúl deve ficar pelo menos no banco no Flamengo. Então, praticamente força máxima, exceção do ótimo goleiro do Palmeiras. Tudo para ser um ótimo jogo. Eu só espero que hoje o Palmeiras seja um time também agressivo e não como na última vez que se enfrentaram no Maracanã, num jogo cercado assim desse tipo de expectativa, que foi na Copa do Brasil do ano passado. E o Palmeiras foi muito cauteloso, atacou muito pouco. Esse time tem outra característica, é um time que agride mais, tem jogadores mais criativos, é um time mais ofensivo, né? O Palmeiras mudou muito do ano passado para cá, com muitos investimentos. Então, acho que se o Palmeiras for um time também que saia para o jogo, que agrida, vai ser um espetáculo ainda mais interessante. O jogo não vai decidir nada. Se o Flamengo vencer, sequer será líder. Se empatar, fica tudo igual. Se o Palmeiras vencer, abre uma vantagem grande, mas 30 pontos ainda serão disputados depois disso. Então, não é uma decisão. Abriria uma vantagem significativa, claro, mas isso não decide nenhum campeonato. A gente está cansado de ver aí situações assim nos últimos anos, especialmente, né, de mudanças na liderança. Ano retrasado, o Botafogo. No ano passado, o próprio Palmeiras teve o título nas mãos e perdeu para o Botafogo. Em 2020, o Flamengo foi campeão, já em 2021, na pandemia. O São Paulo disparou, aí teve a discussão lá do Tietê com o Diniz. O São Paulo entrou, não sei se por conta daquilo, mas a partir dali, São Paulo entrou em crise, perdeu vários jogos. O Inter assumiu liderança com 9 vitórias seguidas. E quem foi campeão foi o Flamengo, com o Rogério Ceni de técnico. Então você vê que são vários campeonatos recentes com reviravolta, né? Só 2001 que o Atlético liderou e não abriu mão, e 2002 o Palmeiras nadou de braçada com muita autoridade e ganhou o campeonato. Então, dos últimos 5, né? 3 tiveram reviravolta. Em 2019 não teve, o Flamengo liderou também com muita facilidade.
bem à frente dos demais, apesar do Santos ter sido muito forte naquele ano. Então, não vai decidir, mas é um jogo importante. Acho que o pontos corridos se faz disso também, de grandes jogos, como o Cruzeiro visitando o Palmeiras, vai ser outro jogo importante na semana que vem, né? É semana que vem. Então é isso, a expectativa é de um grande jogo. O estádio vai estar lotado, há uma rivalidade natural de duas equipes que têm se enfrentado nas competições importantes, já fizeram decisão, já se enfrentaram várias vezes em jogos assim, não é a primeira vez nem a última e deve continuar sendo assim por muito tempo, né? E aí durante o programa a gente pode discutir mais aí sobre as opções dos técnicos, como é que os times podem se comportar e tudo mais. O Flamengo é favorito por jogar em casa, Mauro? Não, eu não gosto muito de favoritismo, não. Acho que se tem favoritismo é pequeno pelo fato de jogar em casa. O Palmeiras não ganha no Maracanã há 10 anos, né? Contra o Flamengo, vai fazer 10 anos em dezembro, se não vencer hoje. Vai completar 10 anos. Então, normalmente, o Flamengo no Maracanã costuma se dar bem contra o Palmeiras, mas é apenas um dado estatístico, né? O Palmeiras tem jogadores e um coletivo forte o bastante para ganhar do Flamengo no Maracanã. Então, se tem favoritismo, é pequeno. É mais pelo fator campo mesmo, nada além disso. Na hora ali que o jogo começar, o Palmeiras tem todas as chances de conseguir a vitória. Então, não vejo muita questão de favoritismo nesse jogo, não. O Palmeiras, a gente sabe como é que está se comportando. A grande expectativa para mim é como o Palmeiras vai se comportar num jogo fora de casa, porque os últimos jogos do Palmeiras fora de casa não foram bons. Mas ganhou de virada do São Paulo, sim, mas nas circunstâncias que a gente sabe. Até os erros de arbitragem, quase, por muito pouco, não ficou com um jogador a menos e 3-0 no placar contra, né? Aí a coisa mudou a partir daqueles erros, mas a atuação não era boa. Depois na parte final, sem que o árbitro tomasse decisões que deveria ter tomado, aí o time se impôs e virou, foi espetacular. Mas até então a atuação era muito ruim, né? E contra o Bahia também não foi boa a atuação. Então a volta a jogar fora de casa. A última boa atuação do Palmeiras fora de casa foi contra o River no primeiro tempo. Excelente, excelente. Segundo tempo não gostei, não. Até porque achei que foi uma opção do Palmeiras recuar, acho que recuou demais. O River não merecia esse respeito todo. Acho que nenhum time merece esse respeito todo por parte do Palmeiras. O Palmeiras tem condição de enfrentar qualquer equipe sul-americana indo para cima. E mesmo que tenha que recuar um pouquinho, não recuar tanto, né? Ter 24% de posse de bola, esse tipo de coisa que aconteceu lá na Argentina no segundo tempo. Então hoje vamos ver como o Palmeiras se comporta saindo de novo do Allianz Parque, onde fez 6 dos últimos 9 jogos, se não me engano. Eu acho que essa é a minha curiosidade. O Flamengo saber se vai repetir o que fez contra o Botafogo, progredir um pouco mais, né? Que fez um ótimo jogo e contra o Botafogo, um bom jogo, muito bom, em alguns momentos um ótimo jogo, mas no geral um bom jogo, não foi ótimo. E agora tem que fazer um ótimo jogo porque é o adversário mais difícil que é o Palmeiras, que é melhor que o Botafogo, né, nesse momento. Então, mas joga no Maracanã, o outro jogo foi fora de casa, embora o Flamengo tenha muitas vitórias seguidas lá no 9 em 10, né? No Newton Santos, no Engenhão. Mas agora é no Maracanã e tal, então acho que hoje o Flamengo vai ter que jogar um pouco mais. Acho que há uma grande mobilização das duas equipes para isso. Então tem tudo para ser um jogo bem legal. Tomara que seja um jogão, que não seja um jogo chato, não seja um jogo truncado, que não seja um jogo amarrado, né? Essa é a minha expectativa. Eu me lembro que quando o Tite era o técnico do Flamengo, acompanhamos um jogo aqui no Allianz Parque e que os dois, se pudesse terminar 0-0 num acordo, não tinha jogo. Ninguém quis ganhar. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo. Foi um jogo muito ruim. Muito ruim. O brasileiro do ano passado. 0-0, melancólico ali, um jogo arrastado. Não aconteceu nada ali, um jogo bem ruim. Se não me engano foi isso, né? 0-0. Mas foi um jogo ruim. O Tite era o técnico. Os dois respeitando demais um ao outro. O Palmeiras tem uma condição que ele pode... ele pode até arriscar mais. Porque mesmo perdendo, ele não sai da liderança. Então o Palmeiras tem uma situação muito interessante do ponto de vista estratégico, porque ele pode se arriscar. Ele pode até se expor, buscar a vitória para, quem sabe, abrir uma enorme vantagem. E aí ele passa a ter uma tremenda gordura, mesmo perdendo um jogo ou outro, ele continuaria em vantagem sobre o Flamengo, né? O Flamengo que não pode errar muito, né? Mas também se empatar não é o fim do mundo. O Flamengo, acho que hoje não pode perder. Se perder, ele fica, de fato, numa situação muito difícil, embora não seja um jogo decisivo, porque tem 30 pontos a serem disputados por cada um depois da tarde de hoje. É isso, né? É um jogo que tem alguns elementos que dão vantagem para cada lado. Eu acho que a vantagem do Palmeiras hoje é que o Palmeiras vive uma fase melhor que a do Flamengo. A sequência, né, de placares, né, de resultados positivos, essa passagem do Palmeiras para a liderança. O Palmeiras estava atrás do Flamengo, a gente até chegou a falar aqui, que chegou a ter 5 pontos de vantagem recentemente, como o Mauro observou, mas essa observação do Mauro, 5 pontos de vantagem
porém tinha um jogo a menos. Então tirou esse jogo a menos, que o Palmeiras venceu, viraram 2. Só que desses 5 pontos de vantagem que o Flamengo teve na tabela, 2, sem contar o jogo a menos, o Palmeiras tirou a diferença e ainda passou 3 pontos na frente do Flamengo. Então, é um momento muito positivo para o Palmeiras. É um momento de muita confiança do Palmeiras, porque esse Palmeiras cresceu muito depois do Super Mundial de Clubes, principalmente quando Flaco Lopes e Vitor Roque começaram a jogar juntos. É um Palmeiras que vem muito forte, que vem numa sequência muito positiva de resultados e de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Agora, por outro lado, como lembrou o Mauro, o Flamengo tem um retrospecto positivo com o Palmeiras, contra o Palmeiras, né? Um retrospecto principalmente dentro de casa. Por quê? O Palmeiras não sabe o que é vencer o Flamengo jogando no Maracanã há 9 anos. Desde 2016 que o Palmeiras não vence o Flamengo dentro do Maracanã. E tem até muito torcedor do Palmeiras e até jogadores dizendo que tabus existem para ser quebrados, né? Desde então, né, são 8 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou 5 e foram 4 empates, tá? Então, é um retrospecto muito positivo desse Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã, não perdendo aí desde 2016, mas, por outro lado, Vamp, um Palmeiras numa fase excelente. É uma das melhores fases aí do Palmeiras nos últimos anos, tanto de futebol quanto de resultado, né, Vamp? Palmeiras chega numa fase um pouco melhor, mas o Flamengo tem um retrospecto muito positivo contra o Palmeiras no Maracanã.